Ô, Josias, para te passar, né, na mesma pergunta que eu fiz até para o Sakamoto, qual deve ser a resposta do Brasil, né, quando a gente vê aí até nessa apuração da Mônica Bergamo, de pessoas integrantes lá do governo, falando assim, olha, o governo pretende adotar, sim, uma política de reciprocidade, colocando algumas taxas sobre produtos norte-americanos vendidos no Brasil, mas a sensação, no geral, dentro do governo Lula, é de alívio, porque eles imaginavam que pudesse ser maior, chegando a 20% essa taxa e ficou no limite dos 10, como você mesmo disse, o Lula foi tratado como Milley por Trump. Mas só pegando carona já na fala aqui da ministra Gleisi Hoffmann, que hoje é a ministra chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ela está dizendo aqui, ó, ela, claro que ela foi para cima de Bolsonaro nisso, né, mas ela diz, ó, o Brasil está vivendo um momento de rara unidade diante do tarifaço, que desequilibra o comércio global e afeta as exportações. O governo Lula e o Congresso, com apoio de associações empresariais, aprovaram uma legislação para nos defender das ameaças que vêm de fora, todos juntos pelo Brasil, exceto a turma do Bolsonaro, que defende Trump contra os interesses do povo brasileiro. Eles tentaram impedir que a Câmara votasse a lei de reciprocidade, que permitirá dar respostas a medidas externas que prejudiquem o país. E ainda se atreveram a dizer que o Brasil é que tem que reduzir tarifas, ignorando que o maior déficit comercial do país é exatamente com os Estados Unidos, nosso segundo parceiro comercial. Aí ela fala aqui que a subserviência de Bolsonaro era um fato conhecido, mas nunca ficou tão clara que ele atue deliberadamente contra o país que governou e jurou defender. Mas perderam, diz aqui Gleisi Hoffmann, nunca foi patriota. O Brasil e o nosso povo são maiores que os interesses de Bolsonaro. Ela dando aqui a entender um pouco que o Brasil, que o governo está unido ao Congresso brasileiro para dar essa resposta. Que tipo de resposta deve ser essa, hein? Precisa ser, evidentemente, está a Gleisi Hoffmann tirando uma casquinha em cima do Bolsonaro, que, como falamos mais cedo, entrou em curto-circuito, não soube reagir à declaração de guerra do Trump, senão se aliando a quem está declarando guerra, se aliando aos Estados Unidos em detrimento dos interesses nacionais. Então ficou mal o Bolsonaro nessa foto, né? Agora, a reação do governo brasileiro precisa ser, e a gente vem dizendo isso, Fabíola, muito sofisticada, né? Você não pode reagir a essa insensatez do Trump à maneira do Trump. É preciso sofisticar a resposta. Esse tarifaço do Donald Trump não se pode ignorar. Foi uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o mundo. E a artilharia não se limitou à planilha que disparou tarifas a esmo. A própria língua do imperador Laranja, lá na Casa Branca, estava engatilhada. Ele falou, ó, nosso país foi saqueado, pilhado, violado, espoliado por outras nações. E, considerando que as tarifas foram lançadas sobre todos os países, o Trump não faz muita distinção entre país amigo, adversário comercial, ele está fazendo o jogo dele. Agora, não se deve, como disse, reagir ao Trump à maneira do Trump. E o governo brasileiro está muito aplicado nessa resposta, na formulação da resposta. Ainda na semana passada, farejando o que estava por vir, porque o Trump tinha anunciado, não ia soltar as suas tarifas no 1º de abril, porque é o dia da mentira. Então, ele tinha marcado para o dia 2 de abril e fez o que havia previamente anunciado. Na semana passada, o Itamaraty mandou a Washington o secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, que é o Maurício Lírio. E ele foi lá para dizer, olha, o Brasil está entre aqueles, ele chamou de países que mantêm relações limpas com os Estados Unidos, porque tem déficit. O Brasil tem déficit na relação comercial com os Estados Unidos. Como é que você pode taxar alguém que está no relacionamento comercial tendo prejuízos ou está vendendo menos do que compra? Então, igualou o embaixador, o Maurício Lírio, ele igualou o Brasil à Austrália, ao Reino Unido, e disse, olha, nós não podemos ser tratados como um parceiro qualquer. Afinal de contas, os Estados Unidos estão lucrando nos negócios que mantêm com o Brasil. E, por conta desse tipo de raciocínio, o Brasil ficou de fora da lista daqueles que sofreram maior retaliação. E o embaixador levou números lá. Aliás, o Itamaraty fez uma coisa, Fabíola, muito ardilosa, porque na contabilidade do governo brasileiro, o déficit que o Brasil amarga nas relações comerciais com os Estados Unidos é menor do que o que é contabilizado
pelo próprio governo americano. Então, ele usou os números dos Estados Unidos para mostrar que o saldo comercial americano com o Brasil é positivo em 7,4 bilhões de reais. Se você inclui inclui nessa conta os serviços, o comércio de serviços, aí mesmo que o superávit dos Estados Unidos explode. Chega a 21 bilhões de reais. No ano passado, os Estados Unidos tiveram um superávit de 21 bilhões de reais. Então, o governo brasileiro está empenhado em mostrar que, olha, há problemas aqui e ali. Alguns produtos no Brasil são, de fato, taxados, produtos americanos, uma taxa amarga. Agora, no geral, os Estados Unidos têm superávit. Então, esse tipo de discurso vai continuar nos próximos dias. O Brasil vai tentar fazer vai tentar sensibilizar o governo americano. É improvável que consiga, porque já estamos ali com a menor das taxas que o Trump impôs nesse seu tarifaço, 10%, e aí o governo vai olhar, vai ouvir os empresários. Acho que essa audição, esse ato de ouvir os empresários deve ser feito também com muito recato, porque há empresário que quer proteção e não equilíbrio nessa relação comercial. Então, não é hora de ficar vendo proteger a indústria nacional naqueles setores em que a concorrência é inferior ao necessário. É preciso até abrir para submeter também a indústria brasileira à concorrência, mas o governo está decidido a ouvir os empresários para ver como essa tarifa do Trump vai afetar cada setor e enxergar oportunidades, Fabíola, porque há oportunidades nesse enrosco comercial que o Trump está criando, como outros países foram mais taxados do que o Brasil pode enxergar aí, pode cavar nessa encrenca, pode cavar algumas trincheiras que representem oportunidades para o comércio, para a indústria nacional, para os exportadores do Brasil. Então, é essa sofisticação que está sendo utilizada. É preciso dizer, o Brasil não está no bloco dos 10% de graça. Não, o Itamaraty fez ver ao governo americano que há superávit dos Estados Unidos nessa relação comercial. Então, é perseverar nesse caminho, enxergar as oportunidades que a guerra comercial inaugurada pelo Trump produz, causa, gera para o comércio do Brasil e tocar o barco, Fabíola. O Trump declarou guerra, então vamos enxergar essa guerra como ela é, como guerra. Há prejuízos também para o Brasil e tentar fazer desse limão uma limonada. E uma reação adversa pode, ao contrário, transformar a limonada em limão. Onde há oportunidade, a gente perder as oportunidades. Esse risco é que nós não podemos correr a essa altura. É uma resposta leve, é muito engraçado, né? O que significa isso, né? Por exemplo, até ainda voltando para a coluna da Mônica Bergamo, né? Um dos ministros falou para ela, não é possível simplesmente não responder ao Trump, é preciso dar uma resposta. Mas que resposta é essa? É uma resposta mais leve? É algo que não vai para o ataque, mas também não deixa barato? O que pode ser feito? Né? É curioso isso. Entre as hipóteses estudadas, segundo ali algumas pessoas ouvidas, mais uma vez eles falaram da história dos direitos autorais, audiovisual, tecnologia. Agora, que resposta pode ser essa que também não vai prejudicar ainda mais o governo Lula internamente, né, Josias? Porque tem essa questão também, o preço ir no bolso do consumidor, como pessoas que a gente já entrevistou aqui, se realmente resolver taxar isso, quer dizer, qual é o prejuízo que vai dar ao consumidor brasileiro? Muita gente aqui no chat falando, eu não quero meus importados mais caros, eu não vou querer isso. E aí, hein? Essa é a conta. Há no governo, Fabíola, uma ala, a turma do mata e esfola, achando que tem que responder dando canelada, distribuindo canelada, devolvendo na mesma moeda ao Trump. Ocorre que o governo está agora com uma dificuldade, e essa dificuldade se reflete, aparece nas pesquisas, que é por conta da inflação. Então, você não pode, por exemplo, incluir nessa resposta nada que signifique o risco de elevar a inflação interna no Brasil. O que essa conta, no geral, o que essa estratégia do Trump vai produzir? Vai produzir mais inflação no mundo e menos crescimento econômico. Então, nós precisamos sofisticar a resposta para impedir que esse tipo de reflexo seja potencializado dentro do país. O Lula já está com dificuldades por conta da inflação. Se você responde produzindo mais inflação aqui dentro, aí é tiro no pé. Então, é como disse o embaixador
Celso Amorim, que assessora o Lula nas questões econômicas. Não se pode responder com um tiro no pé. Então, se alguma resposta vier, e é conveniente que venha, porque não responder significa que você está dando a oportunidade a quem declarou guerra ao mundo de enxergar o Brasil como irrelevante. Ah, nem respondeu. Não, é preciso responder. Mas responder naquilo que pode ser um pisão num calo determinado da pauta comercial americana. E a resposta, Fabiola, a principal resposta que o Trump vai sentir mais dramaticamente, ou deveria sentir mais dramaticamente, é a resposta doméstica. Ela não vai vir do Brasil nem de outra parte do mundo. Vai vir dentro do próprio território dos Estados Unidos. Ontem mesmo saiu uma pesquisa Reuters Ipsos, e mostrou que a popularidade do Trump caiu ao menor nível desde a posse, desde o retorno dele ao posto. E essa pesquisa mostra que o consumidor americano, o eleitor americano, está desaprovando essa estratégia do Trump de impor tarifas ao mundo, porque sabe que isso vai resultar numa desaceleração da economia dos Estados Unidos. Isso é um flerte com a recessão interna e vai resultar também numa intensificação da carestia. Vão aumentar os preços internamente. E essa era o grande calcanhar de vidro da gestão do Joe Biden, era a inflação. Ele, quando deixou o governo, a inflação estava sob controle, mas havia a memória inflacionária. Ele herdou uma inflação alta, que vinha ainda do tempo da pandemia, e essa memória ficou na cabeça do eleitorado americano. E o Trump falou, quando ele se candidatou a retornar à Casa Branca, ele disse: é só vocês raciocinarem para ver se tinham mais dinheiro no bolso no meu primeiro mandato ou se tem mais dinheiro no bolso agora, na gestão do Joe Biden. E ele prevaleceu com esse discurso. E agora ele está desenvolvendo uma política tarifária que vai retirar dinheiro do bolso do consumidor americano. Há eleições no ano que vem, eleições legislativas. Então, o eleitor pode, cutucado com o pé, como está sendo pelo Trump, ele pode morder, Fabiola.